E aí, galera cruzmaltina? Chegou a hora de mais um vídeo recheado de informações quentes sobre o nosso amado Vascão. Mas antes de começarmos, não esqueçam de se inscrever no canal e dar aquela força com o like, hein? Vamos lá conferir as últimas notícias fresquinhas do nosso amado clube. Na última quinta-feira, 7, o Vasco da Gama garantiu sua classificação para as quartas de final da Copa do Brasil ao vencer o CSA por 3-1, em São Januário. A vitória, que teve um desempenho destacado do jovem atacante Ryan, não passou despercebida pelo técnico Fernando Diniz. O comandante elogiou a postura de Ryan, principalmente no primeiro tempo, quando o atacante marcou o gol que abriu o placar para o cruzmaltino. No entanto, Diniz também fez questão de apontar uma queda no rendimento do jogador após o intervalo, um comportamento que já havia sido identificado em outras partidas, como contra o Mirassol. O treinador enfatizou a necessidade de Ryan encontrar mais equilíbrio em sua performance ao longo de toda a partida, algo essencial para o desenvolvimento do jogador e para o bom desempenho da equipe. Diniz detalhou que, enquanto o primeiro tempo de Ryan foi bastante positivo, o segundo deixou a desejar, com o jogador não conseguindo manter o mesmo nível de intensidade e envolvimento no jogo. O primeiro tempo dele foi muito bom, mas no segundo caiu um pouco de rendimento. Isso aconteceu hoje, como já tinha acontecido em outras partidas. É algo que ele precisa melhorar, porque precisa manter o mesmo nível de desempenho, independentemente do tempo de jogo, afirmou o treinador. Para Diniz, esse tipo de oscilação é normal em jogadores jovens, mas é algo que deve ser trabalhado para que o atleta evolua e se torne mais consistente durante os 90 minutos de uma partida. Além de destacar o desempenho de Ryan, Fernando Diniz fez uma análise mais ampla do jogo. Segundo o técnico, a queda de ritmo da equipe no segundo tempo foi uma consequência natural do placar elástico de 3-0, o que gerou uma sensação de relaxamento entre os jogadores. Para Diniz, esse tipo de comportamento é algo que pode ocorrer em qualquer time quando se alcança uma vantagem confortável, mas que precisa ser evitado. Acho que houve um certo relaxamento no segundo tempo. Com 3-0, é fácil cair na tentação de baixar o ritmo, mas isso não pode acontecer. Precisamos manter a intensidade e o foco durante toda a partida, explicou o treinador. A observação de Diniz foi uma forma de alertar seus jogadores sobre a importância de manter o nível de concentração e de evitar quedas bruscas de rendimento em momentos-chave dos jogos. O técnico também fez uma análise cuidadosa sobre a performance do CSA e as oportunidades criadas pela equipe adversária. Embora tenha reconhecido que o time de Maceió conseguiu um gol após um chute no gol, Diniz avaliou que o CSA não teve tantas chances claras de gol em comparação com o jogo de ida, em Maceió. Eu não acho que o CSA tenha criado mais chances aqui do que lá. No primeiro e segundo tempo em Maceió, eles tiveram mais oportunidades. Hoje, o único gol deles foi fruto de um chute de fora da área que entrou, disse Diniz. Para o técnico, a defesa vascaína não foi o principal problema, mas sim as falhas no sistema de marcação ofensiva, que expuseram o time em alguns momentos, permitindo que o CSA se aproximasse da área do Vasco com mais liberdade. No fim, Fernando Diniz reforçou que a chave para o sucesso do Vasco nas próximas fases da Copa do Brasil será manter a consistência e evitar o relaxamento em situações de vantagem. Para o treinador, o time precisa estar sempre atento e concentrado, especialmente nas bolas paradas, que foram um ponto de falha na partida contra o CSA. O relaxamento pode nos custar muito caro. Precisamos melhorar nesse aspecto e manter o ritmo alto, independentemente do placar. A defesa também precisa estar atenta, principalmente nas bolas paradas, que são sempre um risco. Quando um time tem grande volume ofensivo e pouco trabalho defensivo, a defesa acaba ficando fria, e isso pode ser perigoso, concluiu Diniz, deixando claro que a equipe precisa corrigir esses pontos para continuar sua caminhada no torneio. O Vasco da Gama já foi sinônimo de um futebol envolvente, combativo e capaz de emocionar multidões, mas hoje parece ter perdido sua essência. A equipe, que em outros tempos encantava com seu estilo de jogo ofensivo e determinante, agora parece caminhar por um labirinto de inconstância, sempre se entregando a quedas de desempenho que comprometem suas ambições. A cada vitória, surge a sensação de que o time poderia ter feito mais, poderia ter mantido o ritmo, a agressividade e o foco que o tornavam imbatível nos bons tempos. O que deveria ser um modelo de solidez e intensidade, se torna um reflexo de falhas que se repetem, tornando evidente que o bom futebol do Vasco não é mais uma realidade constante, mas uma memória distante, cada vez mais difícil de reviver. Essa decadência não é algo repentino, é um processo doloroso de desgaste, onde o time parece se acomodar nas vitórias fáceis e se desorganizar quando a situação exige mais. O que antes era uma marca registrada, uma identidade de luta e superação, agora é apenas um fantasma, um time que se deixa levar pela maré de resultados mornos e que não consegue mais manter o nível de entrega durante os 90 minutos. O bom futebol que o Vasco um dia teve se tornou uma promessa não cumprida, um vazio que a torcida sente a cada jogo.
E, enquanto a equipe continua a se arrastar sem conseguir reencontrar seu caminho, a pergunta que ecoa é se o Vasco ainda tem forças para reviver a grandeza que o fez ser respeitado e admirado no cenário nacional. O Vasco parece estar em um ciclo vicioso de frustrações que vai além dos resultados dentro de campo. A falta de consistência nas atuações e o desaparecimento de um futebol vibrante são sintomas claros de que algo maior está em jogo. A equipe, que um dia soube como reagir nos momentos decisivos, agora falha nas horas mais simples. A torcida, que sempre foi a força motriz do clube, vê suas esperanças se esvaírem diante de um time que não consegue manter uma identidade firme, que se perde em erros básicos e se esquece do que é ser protagonista. O que mais impressiona é que o Vasco parece estar se acostumando com a mediocridade, como se a grandeza de um passado glorioso fosse suficiente para encobrir o presente de incertezas. Não é apenas a derrota nos jogos que machuca, mas a sensação de que o clube perdeu a capacidade de se reinventar, de encontrar soluções para suas falhas recorrentes. O time parece estar sem direção, sem saber como reagir quando a adversidade aparece. O futebol encantador que uma vez fez o Vasco ser reverenciado no Brasil deu lugar a uma equipe que parece perdida em sua própria história, uma sombra do que já foi. A cada jogo, a expectativa se transforma em uma cobrança silenciosa, mas crescente, da torcida que quer ver novamente o clube jogando com a garra, a paixão e a competência de outros tempos. O bom futebol do Vasco, que antes encantava a todos, se tornou um sonho distante que ainda ecoa nas arquibancadas de São Januário, mas que parece cada vez mais difícil de alcançar. Antes de seguirmos, se curtir o vídeo, deixa um like e ativa o sininho no canal do Casaca News para não perder nada novo, tá? Continuando. O que aconteceu com o bom futebol do Vasco? Será que estamos realmente testemunhando o fim de uma era gloriosa, ou ainda há esperança de resgatar o brilho que o clube um dia teve? A torcida vascaína, sempre apaixonada e exigente, deve se perguntar: será que ainda podemos esperar algo diferente dessa equipe, ou estamos nos conformando com a mediocridade? O que falta para o time reencontrar sua identidade, sua garra e, principalmente, a capacidade de encantar novamente? Será que o Vasco tem forças para voltar a ser aquele time vibrante que conquistava o Brasil, ou estamos iludidos com a ideia de que ainda há algo a ser feito? Será que a resposta está em uma mudança estratégica, ou o problema está na falta de atitude dentro de campo? Como a torcida deve reagir diante desse cenário? A verdade é que, mais do que nunca, a voz do torcedor tem o poder de influenciar o destino do clube, mas a pergunta é: até onde podemos ir com o time dessa forma? A resposta, talvez, esteja na reação da arquibancada, na força do grito e no apoio que pode reerguer o time. Mas até que ponto a paciência da torcida vai aguentar antes de perder a fé? O bom futebol do Vasco está perdido para sempre ou será que ainda há chance de voltar a viver grandes momentos? O futuro do clube depende de um reencontro com a sua história, e é a torcida que pode ser a chave para essa mudança. O que você, torcedor, espera do seu time? Todo dia tem novidade do Vasco. Se inscreve no canal e dá um like para continuar sabendo de tudo. Comenta o que você acha nas notícias, isso ajuda muito o Vasco. Tchau, até o próximo vídeo.